Sejam todos muito bem-vindos a mais essa videoaula de sinais e sistemas. Então, essa videoaula eu trago alguns exercícios e o primeiro é esse, né? Nós temos um circuito elétrico, um sistema, e o exercício pede o seguinte: determine o modelo para o sistema abaixo em espaço de estado. Então, peço que pausem o vídeo e tentem resolver esse exercício. Então, vamos à solução do exercício. Então, se eu utilizar análise nodal, eu tenho essa equação. Então, essa equação aqui foi obtida utilizando análise nodal, tomando como referência esse nó, que é a união entre os três resistores. Então, eu tenho um meio de Q1 ponto, a primeira derivada da variável de estado Q1, que é a tensão no capacitor, né? Então, essa é a corrente que circula pelo capacitor, mais 2Q1, ou seja, a corrente que circula pelo resistor de meio ohm. Q2 é a corrente que circula pelo resistor de 1 ohm, que é a própria corrente no indutor, Q2. E Q1 menos X sobre 1/3 é a corrente que circula pelo resistor de 1/3 de ohm. Então, essa primeira equação foi obtida aplicando análise nodal a esse nó comum aos três resistores. Esta equação foi obtida através da organização dessa primeira equação. Então, apliquei a análise nodal e utilizei a álgebra para organizar essa equação. E aí eu chego nesta equação. Utilizando a malha entre o capacitor, o resistor e o indutor, eu tenho essa equação. Então, eu aplico LKT nessa malha, ok? Então, eu tenho que a tensão no capacitor vai ser igual à queda de tensão no resistor de 1 ohm, que é a corrente Q2 multiplicada pela resistência de 1 ohm, mais a queda de tensão no indutor, que é L dI dt, ou seja, a indutância é 1R e a derivada da variável de estado Q2 é Q2 ponto. Então, eu posso, a partir dessa equação, organizá-la também e chegar à seguinte conclusão, que Q2 ponto é igual a Q1 menos Q2. Então, com isso, eu tenho a minha equação de estado que modela esse sistema, né? Lembrando que a variável de saída vai ser a tensão sobre o indutor e que Q2 ponto, sendo a tensão no indutor, nós já chegamos a essa equação, que Q2 ponto é Q1 menos Q2, eu tenho essa representação matricial como a equação de saída do meu sistema. Então, trata-se de um exercício bem simples, espero que todos tenham chego a esse resultado. Então, mais um exercício, um circuito elétrico, um sistema, e o exercício pede o seguinte: determine o modelo para o sistema abaixo em espaço de estado. Então, pausem o vídeo e tentem chegar em um modelo para esse sistema. Então, considerando que todos pausaram o vídeo, vamos às equações, ok? Então, esta primeira equação, y de t igual a x de t menos q1 de t sobre R1, é obtida, é exatamente a corrente sobre o indutor R1, né? É a diferença de potencial nos terminais do resistor R1, que é x de t menos q1 de t, sobre a própria resistência. A segunda equação, né, y de t igual a C1, que multiplica Q1 ponto, mais C2, que multiplica Q2 ponto, é obtido da seguinte forma: eu aplico aqui LKC a esse nó que é comum aos dois resistores. Então, a corrente Y de T chega nesse nó e ela tem que ser igual ao somatório das duas correntes que saem. E as duas correntes que saem são exatamente as duas correntes no capacitor. Então, essa equação foi obtida da seguinte forma: aplico o LKT a essa malha mais à direita. Então, essa diferença de potencial Q1 de T tem que ser igual à queda de potencial no resistor,
que é o resistor multiplicado pela corrente. A corrente, no caso, é a corrente no capacitor, que é CdV/dt, ou seja, C2 que multiplica Q2 ponto, mais a tensão no capacitor, que é igual a Q2. Então, obtive esta equação. Então, com essas equações, a gente chega nesta equação aqui. Então eu sugiro que quem está assistindo o vídeo agora vá para o papel, lápis e papel, caneta e papel, e tentem desenvolver essas equações, até chegar na equação de estado, né? A gente chega nessa equação matricial, que representa o modelo para esse sistema, o modelo em espaço de estado. Então vamos agora ao próximo exercício. Eu tenho um outro circuito, as variáveis de estado e a tensão no capacitor Q1 de T e a corrente no indutor Q2 de T, ok? O exercício pede o seguinte: determine o modelo para o sistema abaixo em espaço de estado. Então, sugiro que pausem o vídeo e tentem resolver esse exercício. Bem, então, considerando que todos pausaram o vídeo, vamos à solução. Okay? Então, esta primeira equação foi obtida da seguinte maneira. Aqui nós aplicamos LKT a essa malha à direita. Ok? Essa malha à direita. Então, a tensão no indutor tem que ser igual à queda de tensão no resistor R2 mais a queda de tensão no capacitor. Então, agora vamos à próxima equação. X de T é igual a Q2 mais C Q1 ponto de T, que multiplica R1, mais L Q2 ponto de T. Então, como eu obtive esta equação? Então, esta equação eu obtive aplicando LKT a essa malha à esquerda, né? Então, a diferença de potencial da fonte tem que ser igual à diferença de potencial, a queda de tensão no resistor R1 mais a queda de tensão no indutor L. Então, a gente sabe que a queda de tensão no indutor L é L dI dt. Tá fácil, né? L que multiplica Q2 ponto. Ok. Mas quem é a corrente que circula pelo resistor R1? A corrente que circula pelo resistor R1 é Q2 mais Y de T, né? E Y de T é exatamente a corrente no capacitor, que é C dQ1 dt, ou CQ1 ponto, ok? Então, somando essas duas correntes e multiplicando pela resistência R1, eu tenho a queda de tensão no resistor R1. E Y de T nós acabamos de mencionar que é igual a corrente no capacitor, ou seja, CQ1 ponto de T. Então, com essas equações, aí a partir da primeira equação eu chego nessa equação, a partir da segunda eu chego nessa equação e eu posso igualar as duas equações. E aí, a partir desse ponto, eu sugiro que quem está assistindo o vídeo, que o aluno vá para o papel e tente agora chegar na representação espaço de estado. Então, aqui existe todo um desenvolvimento algébrico até que é possível se chegar nesta equação, que é a equação de estado, e a equação de saída para o nosso sistema. Então, agradeço a todos por terem assistido essa videoaula e até a próxima.